Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o 45º programa do canal Esporte Educação. No programa de hoje, nós vamos trabalhar um tema do esporte infantil relacionado à motivação para a realização no esporte infantil. Na realidade, nós vamos trabalhar com uma segunda parte em relação às orientações à motivação do esporte infantil. Num programa anterior, alguns programas passados, nós trabalhamos com a motivação em relação a motivos que levavam a criança a participar do esporte. No programa de hoje, nós vamos trabalhar em relação a situações ligadas à motivação, que são dois aspectos diferentes. São aspectos relacionados à motivação no esporte infantil, sim, mas são aspectos a serem observados de forma diferenciada. Os motivos da participação nós já citamos em programas anteriores. Agora nós vamos falar sobre situações ligadas à motivação. E uma das situações ligadas à motivação é o que nós chamamos, na verdade, que Weinberg e Gold chamam de motivação para a realização. Ou seja, aqueles aspectos que estão ligados que a criança busca utilizar como motivos para buscar uma realização, ou no esporte, ou qualquer outra habilidade ou atividade que ela desenvolva. É importante que a gente possa entender, levando em conta o processo da psicologia do desenvolvimento, que a criança apresenta 3 estágios de desenvolvimento em busca de realização. O estágio da competência autônoma, que vai em torno a partir até uns 4 anos de idade, onde a criança utiliza como referencial de realização as suas próprias habilidades. Então, aquela criança que está montando lá um brinquedo, a criança que está construindo aqueles brinquedinhos de Lego, onde ela vai estar sempre observando o quanto ela está evoluindo nas habilidades manuais dela. Em contrapartida, nós temos uma segunda evolução, que é a evolução dos estágios evolutivos de motivação para a realização, que é o segundo estágio, que é o estágio da comparação, que começa em torno dos 5 anos de idade. Por isso a gente observa um ambiente onde já há criança, numa escola, num espaço esportivo onde já há criança, que as crianças estão sempre se comparando, porque a comparação é o referencial dela para ela poder observar a sua motivação para se realizar. Então ela está sempre procurando se comparar com as outras crianças para ela poder então evoluir nos processos de realização dela, né? E no terceiro estágio, que não tem uma data, não tem um período específico, ele pode ser atingido ou não, é um período onde a criança, onde o adolescente ou adulto consegue perceber que algumas atividades ela deve utilizar como referencial o processo de estágio comparativo, e em outros ela deve utilizar o estágio de autocomparação, né? Ou seja, a comparação com seus próprios referenciais. Por que esse assunto é tão importante dentro do ambiente esportivo infantil? Ele é fundamental porque ele desenvolve o que a gente chama de motivação para a realização e competitividade, que são dois aspectos importantes da motivação, né? Então, que são as razões que levam uma pessoa a agir de uma determinada forma em busca de realização e de acordo com como uma criança ou um adulto consegue desenvolver as suas habilidades em busca de desenvolver a competitividade. A competitividade é a comparação direta com outras crianças ou com outros referenciais, enquanto que a motivação para a realização são as formas de pensamento que são estruturadas pela criança, que podem fazer que ela tenha um tipo de atitude positiva em relação às suas realizações ou alguns comportamentos limitantes ou paralisantes de participação. Isso é tão importante porque, na realidade, a partir de como a criança desenvolve o seu pensamento de motivação para a realização, ela vai ou escolher tarefas desafiadoras, em que ela consiga reconhecer a dificuldade da tarefa, mas que ela não desista, ela persista, pegar um adversário no nível que ela se encontra, ou dentro disso pegar um desafio de tarefa para ser realizado, mas que ela se percebe competente para realizar, ou em contrapartida, ela pode buscar tarefas muito fáceis, que ela só tem a garantia de vitória, né, que ela já tem a garantia, um adversário muito fraco, ou uma tarefa que ela já domine, ou até mesmo buscar tarefas que ela saiba que não tenha condições de dar conta, para que ela possa relaxar em relação às expectativas que as pessoas têm em relação a ela. Então é importante que a gente possa
desenvolver com a criança o que a gente chama de motivação para a realização, ou seja, a criança sempre buscar realizar comportamentos proativos que busquem sempre tarefas que estão dentro do nível de desenvolvimento dela para que ela possa evoluir nas suas habilidades. E não procurar isentar a criança de buscar o sucesso através do esforço, da dedicação, dando tarefas ou inferiores à habilidade da criança ou tarefas que ela ainda não tem condições de dar conta. Ao mesmo tempo, é importante que a gente possa estimular na motivação de realização da criança, que ela busque objetivos em que ela tenha o controle sobre o seu processo de busca pelo sucesso. Ou seja, calcado em habilidades de persistência, de força de vontade, de saber conviver com as adversidades, de buscar vencer obstáculos e não o contrário, focalizar todo o processo de motivação da realização em resultados, em vitórias, em títulos, em conquistas, que são fatores incontroláveis, onde a criança não tem a habilidade de controlar esses fatores, né? Então é fundamental que a gente possa ter uma atribuição de mérito através dos fatores controláveis. E o outro aspecto muito importante está relacionado com a motivação para metas de realização, que também devem estar calcados em fatores controláveis e não em fatores incontroláveis. E por último, é fundamental que a gente não esqueça que a motivação da realização e as expectativas em relação à realização da criança numa modalidade esportiva ou numa atividade que ela opte de música, de dança, o que seja, ou até mesmo na escola, passa por uma motivação que está ligada à percepção de competência. Então, se a criança se sentir competente, se a criança sentir que ela tem potencial para realizar determinada habilidade, a motivação dela vai estar num nível equilibrado e a possibilidade dela de se manter motivada em busca do sucesso naquela tarefa é muito maior. Ao contrário, sempre que a criança não se sentir competente, a expectativa de realização em relação àquela tarefa é menor e a motivação dela tende também a diminuir e a criança então ou deixa de dar todo o seu empenho para realizar aquela tarefa ou ela simplesmente deixa de praticar a atividade. Então, recordando programas anteriores, é fundamental, levando em conta o processo do autoconceito, que os adultos possam desenvolver reforços e feedbacks positivos para que a criança possa desenvolver as suas habilidades do autoconceito, que vão auxiliar também na motivação para a realização das crianças. Ok? Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos. Quem puder dar um like aí eu agradeço. E fica o convite para na próxima sexta-feira a gente poder debater mais um tema relacionado ao esporte infantil. Grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.